Gerência de riscos. Propósito. O propósito do processo gerência de riscos é identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto. O processo gerência de riscos deve ser aplicado tanto a riscos de projeto quanto a riscos organizacionais. Este processo engloba as atividades de identificação e controle dos riscos, associadas a ações de mitigação e contingência, no intuito de garantir a redução contínua destes riscos e de seus impactos nos projetos ou na organização. Apesar de o planejamento e monitoração dos riscos serem associados no nível G com os resultados do processo gerência de projetos, a gerência de risco no nível C acrescenta aspectos diferentes, como, por exemplo, a necessidade de planos de mitigação e a monitoração proativa para avaliar as situações dos riscos e do progresso das atividades de tratamento, e determinam que sejam estabelecidas estratégias a serem seguidas nos projetos para identificação e tratamento dos riscos. Fundamentação teórica. Todo projeto de software envolve um conjunto de incertezas que podem levar a resultados negativos. Na grande maioria dos casos, estes resultados podem ser evitados ou reduzidos se houver preocupação em antecipar possíveis problemas, como o uso de práticas de gestão proativa, identificando e resolvendo os principais riscos. Todo tipo de atividade envolve riscos, portanto, além das atividades das organizações de software orientadas a projetos, existem atividades externas ao projeto, normalmente chamadas organizacionais, que também possuem riscos associados. É importante não negligenciar o gerenciamento desses riscos. A gerência de riscos deve ser conduzida durante todo o período vigente das atividades ou projetos a quais estiver associada, desde o seu planejamento até a conclusão. Resultados esperados. Gerência de riscos 1. O escopo da gerência de riscos é determinado. Para que este resultado esperado seja atendido, deve-se definir claramente a abrangência de aplicações do processo de gerência de riscos na organização em relação à sua estrutura organizacional e de processos. Por exemplo, o processo de gerência de risco pode ser aplicado no âmbito de todos os projetos de software e na área de melhoria de processos e treinamento organizacional. Gerência de riscos 2. As origens e as categorias de riscos são determinadas e os parâmetros usados para analisar riscos, categorizá-los e controlar o esforço da gerência de riscos são definidos. A fim de facilitar e garantir a completude da identificação de possíveis riscos, assim como para garantir uma homogeneidade na forma de análise, a organização deve definir uma classificação e critérios para a determinação da probabilidade e da severidade dos riscos. Deve ser definida a forma como a organização determina a probabilidade e severidade dos riscos. Estas estimativas da probabilidade e impacto dos riscos podem ser realizadas quantitativa ou qualitativamente. Estimativas quantitativas são trabalhosas e de custos elevados, sendo mais comuns o uso de estimativas qualitativas, como valores como alto, médio e baixo. A medida de exposição do risco poderá ser utilizada também para estimar e controlar o esforço da gerência de cada um dos riscos, isto é, riscos com baixa exposição demandarão menos esforço da gerência das atividades
de mitigação e riscos com alta exposição demandarão mais esforços para gerenciá-los. Gerência de riscos 3. As estratégias apropriadas para a gerência de riscos são definidas e implementadas. Uma estratégia de gerência de riscos deve ser definida relacionando aspectos como, por exemplo, escopo da gerência de riscos, métodos e ferramentas a serem utilizadas na identificação, análise, mitigação e monitoração dos riscos, e para a comunicação necessária, técnicas de mitigação a serem utilizadas, medidas para monitorar os riscos, periodicidade de monitoração e avaliação dos riscos. Normalmente, a estratégia para estar representada no plano de gerência de riscos a ser seguido. De qualquer forma, é importante que seja compatível com os itens definidos, como parte da implementação dos resultados esperados. Gerência de riscos 1 e gerência de riscos 3. Gerência de riscos 4. Os riscos do projeto são identificados e documentados, incluindo seu contexto, condições e possíveis consequências para o projeto e as partes interessadas. A atividade de identificação de riscos pode fazer uso de várias abordagens, incluindo uso de checklists pré-definidos com possíveis riscos, reuniões e breakthroughs com gerentes e equipes de projeto com experiências em outros projetos, análises de cenários e lições aprendidas em projetos anteriores com contextos semelhantes, exames de árvores de decisões com o possível fato que levem a prováveis riscos, uso de taxonomias de riscos disponíveis na literatura ou definida para a organização. Os riscos não são identificados apenas no início do projeto. A gerência de riscos é dinâmica, pois novos riscos podem surgir e estes devem novamente ser analisados e priorizados. Gerência de riscos 5. Os riscos são priorizados, estimados e classificados de acordo com as categorias e os parâmetros definidos. Após identificar os riscos, é possível que se tenha uma lista numerosa, sendo necessário organizá-los em categorias e determinar uma prioridade. Normalmente, não é possível realizar ações para tratar e monitorar todos os riscos com boas relações de custo-benefício, sendo importante escolher um subconjunto. A forma mais eficiente de realizar essa priorização é pelo cálculo do grau de exposição. Para isso, deve-se determinar a probabilidade e o impacto de riscos, baseados nos parâmetros definidos. Os riscos com maior grau de exposição são os principais candidatos a serem os escolhidos para serem tratados. Na priorização dos riscos, é interessante levar em consideração o grau de dificuldade para a realização de ações de mitigação associadas aos riscos, que, em alguns casos, pode inviabilizar o tratamento de um risco, apesar de seu alto grau de exposição. Gerência de risco 6. Planos para a mitigação de riscos são desenvolvidos com o intuito de mitigar os riscos, diminuindo a probabilidade de ocorrência ou atenuar os possíveis efeitos decorrentes. Deve-se estabelecer planos de mitigação para os riscos prioritários, lembrando que a execução dessas ações trazem custos adicionais ao projeto. Os planos de mitigação serão executados antes que os riscos ocorram para diminuir sua probabilidade e impacto. É importante também o desenvolvimento de planos de contingência para garantir que se esteja preparado para a ocorrência de um determinado risco que não se deseja aceitar.
É importante mencionar que é possível escolher evitar um risco com o uso de planos de mitigação ou aceitá-lo, mas para isso deve-se estar preparado, senão a gerência de riscos não será efetiva. Os planos de contingência devem ser colocados em prática apenas caso o risco torne-se uma realidade. Gerência de risco 7. Os riscos são analisados e a prioridade de aplicação dos recursos para o monitoramento desses riscos é determinada. Deve-se garantir que o risco que serão tratados pela gerência de riscos sejam escolhidos após uma análise que determine a prioridade para a aplicação dos recursos. Como dito anteriormente, ações para a gerência de riscos são custosas e, portanto, deve-se buscar a otimização de recursos materiais e humanos para a execução destas tarefas. Gerências de riscos 8. Os riscos são avaliados e monitorados para determinar mudanças em sua situação e no progresso das atividades para o seu tratamento. A estratégia de gerência de risco deve ser seguida garantindo que os riscos sejam monitorados e reavaliados periodicamente e que os planos de mitigação e contingência estabelecidos sejam executados quando necessário. Esses planos também devem ser revistos, pois alterações nos riscos podem demandar alterações nas ações de mitigação ou de contingência. No decorrer do projeto, a prioridade dos riscos já identificados pode mudar com a alteração da probabilidade de ocorrência ou impacto previsto. Pode ser também que novos riscos surjam ou que as ações de mitigação não sejam tão eficientes a ponto de eliminar um risco. Portanto, é importante que a lista de riscos seja reavaliada periodicamente, em conjunto com uma avaliação de seus parâmetros de análise e prioridade. Uma característica importante deste processo gerência de risco em relação ao gerenciamento de riscos previsto pelo processo gerência de projetos no nível G do MR-MPS é a proatividade na identificação e monitoração dos riscos com o intuito de evitar que eles ocorram de fato no projeto. Gerência de risco 9. Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar um impacto de risco, baseadas na sua prioridade, probabilidade, consequência ou outros parâmetros definidos. Periodicamente, deve-se realizar a monitoração dos riscos. Durante as atividades de monitoramento, deve-se verificar a necessidade de execução de ações de mitigação ou contingência para os riscos. De acordo com a estratégia definida, deve-se garantir que as ações que forem julgadas necessárias sejam executadas até sua conclusão. Os atributos do processo no nível C. A evolução do nível D para o nível C não apresenta novidades em termos de atributos de processo já implementado no nível D. A evolução para o nível C do MR-MPS-SW implica, portanto, como visto na seção 4, apenas na definição e implementação dos 3 novos processos, com a mesma capacidade dos processos já implementados.